Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar o tema 2 da nossa segunda aula, da disciplina de Relações Humanas e Ética, e o tema da nossa aula de hoje é ética. Então nós vamos entender um pouquinho aí a respeito da palavra, a respeito de alguns comportamentos, algumas diferenças, tá? Então nós vamos entender nessa aula de hoje. Os meus contatos aqui permanecem os mesmos e nós vamos agora entender um pouquinho o que é ética. E para que a gente possa entender o que é ética, nós precisamos entender de onde surgiu essa palavra. Essa palavra ela é de origem grega, que é ethos, que ela foi introduzida aí na filosofia ocidental por Aristóteles. Então, é uma palavra de origem grega, cujo o significado aí tem a ver com o modo de agir, com caráter. Então, ethos vem de caráter. Então, ética, ela vem a ser como o modo de ser de cada indivíduo, o caráter de cada indivíduo. Então, a ética ela é a manifestação da pessoa através do seu modo de agir. E também, em filosofia, o comportamento ético é aquele que é considerado bom para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Então, a ética ela está mais relacionada com as minhas atitudes, com o meu modo de ser pessoal, que vai refletir para a sociedade como um todo. E qual que é o objetivo da ética? Auxiliar o indivíduo no processo de reflexão, onde ele vai optar em uma decisão que seja adequada em prol da sua sociedade, de acordo com a sua sociedade. Então, eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu caráter que vai refletir em uma decisão adequada aí, para que seja em benefício em prol da sociedade. Tá? Então, agora para a gente evoluir um pouquinho a respeito desse tema, nós vamos falar dos 3 tipos de ética. Então, nós temos aí a ética pessoal, a ética pública ou social e a ética profissional. Então, na ética pessoal, ela diz respeito mais à ação do indivíduo. Então, ter ética é popularmente falando em ter consciência ou ter caráter, quando está ligado mais à minha ética pessoal, né? É ter os meus valores, os meus princípios alicerçados nas minhas convicções e no meu mundo interior. Então, é mais relacionado à ética pessoal. A ética pública ou a ética social, ela diz respeito à responsabilidade da sociedade como um todo em prol de um bem comum. Então aí já entra mais um exemplo, a ética política. Então eu tenho a ética política. A ética política é eu estar em algum cargo público, um cargo político, e eu agir em prol da sociedade, em prol da minha comunidade ali, em servir a minha comunidade, em ser um representante para a minha comunidade. Então, eu vou agir com a ética no cargo que eu estou como político e vou ajudar e beneficiar o prol aí da minha comunidade a qual me elegeu. Será que os nossos políticos têm ética? Fica aí o questionamento, né? Muito bem. E aí nós temos a ética profissional. A ética profissional, ela já diz respeito à forma específica de agir de pessoa em sua atividade profissional a favor da comunidade. Então, nós temos aí a ética médica. Então, a ética médica diz respeito ao profissional, ao médico, a ele fazer um juramento onde ele vai atender o indivíduo, o paciente, seja qualquer for a circunstância. Então, pode ser um indivíduo que seja por exemplo, que seja um mau caráter, um presidiário, um médico, ele vai ter que atender ali para o paciente, porque ele agiu a respeito da ética médica, tá? Então, essa é a ética profissional. Muito bem, nós temos esses 3 tipos de ética, tá? E aí, nós vamos elevar um pouquinho o nosso tema e nós vamos falar da influência do poder na ética. Então, nós vemos que o poder, ele influencia muito
a respeito da ética. Então, o poder, ele influencia na ética, porque nós temos aí 3 tipos de poderes que a gente pode falar: o poder político, o poder econômico e o poder religioso. Então nós vemos aí políticos, né, homens políticos, mulheres que têm poder ali na política e eles conseguem influenciar uma massa, influenciar pessoas. Nós vemos ali um religioso que está à frente de alguma questão religiosa e ele consegue influenciar uma massa, ele consegue influenciar pessoas e conduzir pessoas ali, né, a determinar relacionamentos, a ditar regras. Nós vemos aí na questão do poder político, grandes empresas, empresários que conseguem influenciar uma comunidade, influenciar pessoas, influenciar e ditar regras aí. Então, o poder, ele influencia muito na questão da ética. Né? O poder político, que nós podemos aí colocar alguns políticos que estão à frente de um grupo. Nós temos o poder econômico, falar de empresários, de empresas, e o poder religioso aí, de grandes homens que estão à frente de religiões que influenciam pessoas, uma comunidade. Então a gente vê a influência do poder na ética, tá? E aí a ética enquanto disciplina é quando nós temos algumas questões, quando nós fazemos algumas perguntas, né? Enquanto nós pensamos em ética enquanto disciplina. Então, quando nós fazemos alguns questionamentos do tipo: o que devo fazer, como devo agir. Então, isso aí vai, dependendo da maneira que são respondidas essas questões, vão surgindo aí algumas normas, alguns procedimentos jurídicos e algumas maneiras de agir das pessoas, tá? E aí, para continuar evoluindo, nós temos que lembrar aí do Código de Ética. E o Código de Ética é o quê? É um conjunto de leis que regulamentam o exercício profissional, prevendo penalidades específicas para os transgressores. Poxa, se eu infringir o Código de Ética profissional, eu vou sofrer penalidades. Muitas vezes, por exemplo, uma empresa ela produz e faz determinado tipo de alimento. Poxa, então dentro do código de ética dela, ela não pode usar determinado tipo de substância nesse alimento, senão eu vou estar atingindo aí e pecando na questão da ética. Então a empresa é punida, os transgressores são punidos. Muitas vezes, se não seguir a conduta ética, eles sofrem sanções, sofrem aí na questão de você no dia a dia profissional. A gente pode citar aí, por exemplo, empresas, estabelecimentos da área de alimentos que, se não seguir a ética ali, o código de ética do seu setor, sofre penalidades pela vigilância sanitária. Podemos citar a questão médica, a questão da indústria farmacêutica. Então, temos aí o código de ética também, que é de suma importância. E aí nós, muitas vezes, ficamos um pouco na dúvida a respeito do que é ética. Eu já falei no começo lá o que é ética e do que é moral. Então, primeiramente, vamos entender aí o que é moral. Moral é o conjunto de hábitos e costumes efetivamente vivenciados por um grupo humano. E a ética está relacionado aí, que é a reflexão sobre a ação humana, para extrair dela o conjunto excelente de ações. Então, moral é o conjunto de hábitos e costumes e ética é a reflexão sobre a ação humana, e aí está relacionado mais ao modo de agir e ao caráter. Para que a gente possa diferenciar aí de uma vez por todas, nós devemos entender que a ética, ela faz a seguinte pergunta: o que eu devo fazer? Desculpa. Para que a gente possa entender o que é moral, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que
que eu devo fazer, tá? E para que a gente possa entender o que é ética, nós temos que responder a pergunta: por que eu devo fazer? Então vamos lá, recapitulando, para que a gente possa entender de uma vez por todas. Moral, tem que responder a seguinte pergunta: o que eu devo fazer? Ética, por que eu devo fazer? Conseguiu diferenciar aí? Então a moral, o que eu devo fazer, e a ética está relacionado por que eu devo fazer, tá? Então essa é a diferenciação entre ética e moral. Muito bem, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho da atitude profissional, e aí mais relacionada à área da saúde, por exemplo, né? Como que nós devemos ter a nossa atitude profissional relacionado aí à saúde, relacionado à farmácia, relacionado às ações aí de, vamos colocar como exemplo, a radiologia, enfim. A ética como um todo, a atitude profissional, como que nós devemos agir. E aí eu separei para vocês que a atitude profissional ela compreende aí vários aspectos de condutas, mas aí nós temos 3 aqui para que a gente possa entender. Então a atitude profissional ela compreende a atitude física, a atitude psicológica e a atitude moral. Então primeiro, o que é a atitude física? A atitude física ela compreende a posição correta do corpo, mantendo gestos e modos apropriados, trajando-se de forma adequada, e a sua aparência deve inspirar confiança e respeito por parte do doente. Então, olha só como que nós devemos ter uma atitude profissional exemplar, a começar da nossa atitude física, o nosso modo de vestir, de nos trajar, né? A nossa aparência, para que possa inspirar confiança e respeito por parte do doente ali, né? A posição correta do corpo. Então nós temos toda uma conduta a se fazer quando nós falamos de atitude profissional relacionado à ética aí. O segundo ponto está relacionado à atitude psicológica, então compreende aí o trato agradável, a compreensão, o respeito pelo doente, e a iniciativa e a perspicácia também está relacionado à atitude psicológica. E por último, a atitude moral, né? Que aí vai compreender os aspectos sociais, vai compreender o valor, vai demonstrar aí uma boa vontade. Então, a questão do aspecto moral ele é fundamental para que o paciente deposite nele toda a confiança. Então, veja que nós devemos ter uma atitude profissional. Então, um exemplo aí que nós vemos muitos profissionais da saúde aí utilizando jaleco na rua, né? Isso não pode acontecer. Né? De certa forma, inflige aí uma conduta ética, inflige aí uma conduta física da sua aparência, você acaba não inspirando confiança, né? Não inspirando confiança. Então, nós vemos aí que nós devemos ter atitude profissional, sim, na questão da nossa atitude física, psicológica e moral, tá? E aí, olha só o tanto de situações que nós devemos ter quanto profissionais no nosso ambiente de trabalho quando nós falamos de ética. Então, dentro desses comportamentos éticos, nós podemos citar que o profissional tem que ter dedicação, discrição, lealdade, honestidade, solidariedade, bom senso, responsabilidade e atenção. Olha só a gama de situações, o quanto nós devemos ser éticos para com a nossa profissão, para com os doentes, os pacientes, os clientes, os funcionários, enfim, qual setor que for, nós devemos ter essa gama de situações aí para transmitir respeito, para transmitir a ética, para transmitirmos uma moral correta. Então, nós, independente da profissão que nós estivermos, olha só como que nós devemos ser pessoas responsáveis,
ter uma atitude profissional correta, tá? Então fica aí a dica para vocês, fica aí o questionamento se vocês estão cumprindo e exercendo o papel ético de vocês nas suas relações de trabalho. Então é momento de nós fazermos uma autoavaliação aí, tá bom, pessoal? Muito bem. Eu quero continuar esse tema a respeito da ética, falando aí o que é ética e cidadania, né? A ética nós já aprendemos que tem a ver que vem do grego ethos, que significa caráter e o nosso modo de ser, que está relacionado àquela pergunta que nós temos que fazer quando falamos de ética, por que nós devemos fazer? Então a ética ela vem do nosso modo de ser. E aí a cidadania já é um pouquinho diferente, mas também é relacionado à ética, que tem a ver com um conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão ou indivíduo está sujeito ao seu relacionamento com a sociedade em que vive. Então, ter cidadania não é só exercer o meu voto, né, nas urnas. Ter cidadania é você ter atitudes que viva em prol da sua comunidade, em prol das pessoas que lhe cercam aí, seja no seu condomínio, seja no seu bairro, ou seja, nas relações de trabalho. Então eu preciso ter cidadania, eu preciso ter os meus direitos e deveres, né, para que eu possa me relacionar com a sociedade em qual eu vivo. Então eu preciso ter ética e cidadania, ainda mais nas relações profissionais, tá? Outra situação que eu deixei pra gente é a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui eu deixei esse link, vou deixar na descrição dessa videoaula, vou deixar no material aí em PDF também, que basta vocês clicarem e vocês vão ver a Declaração Universal aí dos Direitos Humanos. Então, eu quero muito que vocês nessa aula cliquem e visualizem todos esses artigos aí que nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu separei pra gente apenas um. Olha só como que vocês vão querer se interessar em ver os outros. Dentro desse link, nós temos aí logo o primeiro artigo, né? O artigo de número 1 aí, que é: todos os seres humanos nascem livres e iguais em indignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, olha só, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Se a gente praticasse isso, né, pessoal? Com certeza as nossas relações profissionais, pessoais, as nossas relações com a sociedade como um todo seriam bem melhores, né? Se nós nos respeitássemos, se nós agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, olha só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que diz logo no artigo aí de número 1, artigo 1º. Então, cliquem aí e visualizem os outros. Quem sabe você vai falar, poxa, eu não tinha pensado nessa atitude que eu tenho que ter. Eu não vou colocar todos os artigos e discutir todos os artigos aqui com vocês, passar todos os artigos, senão a aula vai ficar muito extensa. Então, por favor, cliquem aqui nesse link e vejam os outros artigos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá certo, pessoal? Muito bem. Para a gente encerrar a nossa aula, nós temos a atividade aí, as questões para que a gente possa responder. E as questões elas servem para quê? Só para ter a presença e ganhar nota? Não pensem dessa forma. Pensem que quando nós vamos fazer essas questões, elas vão nos servir para fixar o que nós aprendemos na aula, para que possa fixar o nosso aprendizado. Quando a gente escuta ou assiste a aula, a gente aprende, mas quando nós colocamos na prática e fazemos os exercícios, aquilo fica fixado na nossa mente. Então, não faça somente para ganhar nota. Faça os exercícios aí, a atividade, as questões, para que você possa deixar fixado esse tema, que é um tema totalmente relevante para a gente.
tá? Que vai abordar aí e vai nos fazer crescermos como profissionais em qualquer área que nós estivermos. Então, a questão de número 1, eu coloquei para vocês aí a questão de número 1, defina a ética, então vocês vão responder aí para mim. A questão número 2 é diferencie moral e ética. A questão de número 3, defina código de ética, tá? A questão de número 4, atitude profissional compreende vários aspectos da conduta individual, tais como atitude física, psicológica e moral. Explique cada uma delas. E a quinta questão é o que seria falta de ética em sua profissão. Então você vai colocar aí todas essas questões, está no conteúdo, está na aula que eu acabei de passar aqui para vocês. E aí, a última, você vai colocar o que seria antiético aí, o que seria a falta de ética na sua profissão. Pode colocar aí. Tá bom, pessoal? Eu agradeço por essa aula, que sejamos pessoas éticas nas nossas relações de trabalho, no nosso comportamento, com os nossos indivíduos, como indivíduos, né? E com a sociedade que nos serve. É isso aí, pessoal. Eu agradeço. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.